porque hoje eu quero falar um pouquinho dos benefícios de ter uma renda extra trabalhando com artesanato. Eu sei que eu sempre falo para vocês que o grande problema é ter as pessoas acreditarem que o artesanato só serve como uma renda extra, que isso realmente é um erro. Mas a partir do momento que você começa a se planejar, que você às vezes você tem um trabalho que você gosta, que é a sua renda exclusiva ali no momento, que é a sua renda principal, não tem como você desvincular de uma hora para outra para trabalhar com artesanato. E também, às vezes, não é o seu interesse. Às vezes você usa o artesanato como um hobby, como uma terapia, mas a gente também pode usar esse hobby, essa terapia para ganhar dinheiro, né? E quem que não quer ter aí 1.000, 2.000 reais extras no final do mês? Eu tenho certeza que qualquer pessoa tem essa vontade de poder contar aí com um complemento de renda, né? E hoje eu quero falar para vocês justamente sobre os benefícios, o que o artesanato pode trazer para você sendo um complemento de renda. Aqui eu já perguntei para algumas pessoas, a maioria colocou que é um complemento de renda realmente, mas eu sei que tem muita gente que tem medo de investir no artesanato. E aí eu fico pensando, medo de quê, né? Se tiver alguém aqui que tem medo de começar a trabalhar com artesanato, que fica só ensaiando, coloca aqui para mim, qual que é o seu medo em investir? Porque o artesanato é uma arte que tem um investimento baixo, relativamente baixo, né? Você, sabendo investir de forma inteligente, você não vai gastar muito. Então, eu vou começar aqui a entrar bem a fundo no conteúdo. Então, como eu falei aqui para vocês, além do artesanato ser uma atividade bem relaxante, né? Ele também pode ser levado como um hobby. Mas por que não ganhar dinheiro com o seu hobby, com a atividade que te dá prazer, te relaxa, que funciona até como uma terapia, né? E o melhor do artesanato é que a gente consegue tudo isso trabalhando em casa. Então, mesmo eu tenho assim, tenho muitas alunas, eu vejo pela experiência que eu já tenho aqui do curso e pelo todos os meus anos de como artesã. Pelas minhas alunas, eu vejo que eu dou muita aula para enfermeira. Toda turma tem umas 2, 3, 4 enfermeiras. E aí eu comecei a observar isso. Eu já sabia que o artesanato era uma terapia, né? Porque ele é uma terapia para mim também. Então, eu comecei a pensar, a refletir sobre isso. E um dia eu estava conversando com uma aluna minha, que ela é enfermeira, e eu peguei e comentei com ela. Falei, engraçado que toda turma eu tenho uma enfermeira como aluna. Aí ela pegou e me falou, ela falou, Lu, o nosso trabalho, ele é muito tenso, ele exige muita atenção, então é um trabalho que eu acredito, né, que elas devem ficar tensas, porque elas lidam com vidas. Então, elas usam o artesanato para poder aliviar, para poder relaxar, para poder desestressar. Eu tenho certeza que vocês, quando vocês pegam as peças para fazer, quando vocês vão começar a trabalhar, eu tenho certeza que você esquece do mundo. Porque comigo é assim, quando eu sento aqui na minha bancada para trabalhar, quando eu vejo, tá de noite. Se eu não ficar atenta a tudo que eu tenho que fazer, acaba que eu perco, não. Eu invisto todo o meu tempo aqui. Então, o artesanato tem isso, né? Ele serve realmente como uma terapia, serve para a gente relaxar, serve para a gente se concentrar mais, e tudo isso vai te ajudar muito, além de trazer uma renda extra para você. E como eu falei, além de todos esses benefícios que eu já venho citando aqui, ele é muito bom porque a gente consegue trabalhar em casa. Então, quem que não quer trabalhar com o que ama, poder trabalhar perto da família e ainda ter uma renda extra fazendo o que gosta, né? É o sonho de todo mundo, eu tenho certeza disso. Então, todas essas vantagens, né? Tem todas essas vantagens. Ó, eu também dou muita aula para professora, Carla. Eu sou professora e o artesanato para mim é um descanso. Eu dou muita aula para professora, professoras aposentadas. São essas duas profissões que eu mais tenho aluna, enfermeira e professora. Então, realmente, você fica ali, né? Ainda mais se for de criança, você deve voltar para casa querendo silêncio, querendo se concentrar. E o artesanato vai servir para isso, né? Então, com o artesanato, por que ele é bom para quem quer ter uma renda extra? Porque ele é o tipo de atividade que você consegue conciliar com outras atividades, né, com outras profissões. Então, por a gente conseguir trabalhar em casa, por conseguir
por não precisar de muito tempo para investir, né? Você trabalhar em casa, ter uma renda extra, é tudo questão de você se organizar para poder criar uma rotina produtiva. Então, com artesanato, você consegue fazer isso. Você tem que fazer o quê? Você tem que começar a organizar o seu tempo. Como é que fala? Organizar não, eu quero otimizar o seu tempo. Você tem que otimizar o seu tempo. E como que você vai fazer isso? Criando uma rotina, colocando na agenda. O meu horário de acordar, eu vou falar por mim como que eu faço. Hoje eu tenho minha renda exclusiva, mas se eu tivesse uma renda, um outro trabalho, eu faria dessa forma. Então, o meu horário de acordar é 6 horas. Todo dia, religiosamente, eu acordo 6 horas. Vou para minha academia, faço academia, volto para casa para me arrumar, porque eu me arrumo para trabalhar, e vocês também têm que se arrumar. Não é porque a gente trabalha em casa que a gente tem que trabalhar desleixada, né? Isso aí faz parte, vai te ajudar até na produção na sua produtividade. Você produz melhor quando você está mais disposta. Então, quando você está bagunçada, você não está disposta, né? Você está ali num estado de relaxamento. Então, eu volto para casa para me arrumar e eu começo a trabalhar mais ou menos 9h30, 10 horas. No dia que eu atraso, é 10 horas. E aí eu tenho meu horário de almoço certinho para o meio-dia, volto às 2h. Tem dias que atrasa um pouquinho, mas eu sempre tento compensar. E aí, à tarde, eu vou trabalhar. E aí, dentro dessa minha rotina de trabalho, eu coloco, né? De tal hora até tal hora, eu tenho tantos quadros para produzir. Como eu tenho aqui agora também a parte do curso, eu também tenho que dar uma atenção aqui no Instagram, tenho que dar atenção para as minhas alunas. Então, é tudo organizado por horários. Mas e se eu tivesse uma outra profissão que eu não pudesse ficar disponível aqui 24 horas, né? Colocar o tempo que eu quisesse para trabalhar. Eu iria fazer da mesma forma a minha rotina, colocar o meu horário de trabalho no outro trabalho, o horário que eu chego em casa, os meus afazeres que eu tenho que fazer em casa, porque a gente sempre tem alguma coisinha ali para arrumar. E aí eu ia dedicar, que seja 1 hora, 2 horas para o artesanato. Mas nesse tempo que você escolheu para fazer os seus produtos, você tem que ter um tempo de qualidade. E o que é tempo de qualidade? É no momento que você sentou aqui para trabalhar, você não vai levantar. Você vai ficar focado só no seu trabalho, na arte que você está fazendo. E isso aí você vai conseguir conversando com a sua família, né? Avisando que naquele determinado horário você está trabalhando. Você vai conseguir, deixando o celular de lado ou colocando ele no silencioso, para aquele momento você não desviar a sua atenção. Então, aquele momento é exclusivo ali para o seu trabalho. Então, com artesanato, você consegue fazer isso. Você vai conseguir se programar para poder fazer o seu tempo ali de trabalho ser mais produtivo. Então, qual outra atividade que você poderia ter renda extra, que seria uma terapia, que serve também para você fazer coisas para presentear os seus entes queridos, amigos, que você poderia trabalhar em casa e que você pode organizar o horário de acordo com a sua disponibilidade. E ainda vai te dar uma renda extra, né? Uma boa renda extra. Que outro trabalho que você poderia fazer isso? Agora eu não estou lembrando de nenhum. Vai colocando aí para mim se vocês têm alguma outra opção de trabalho sem ser o artesanato. Oi, meninas, pessoal que está aqui no canal, tudo bem? Boa tarde. Oi, Ana Paula, Célia. Então, quais são essas profissões, né? Artesanato, tudo que a gente faz com a mão, tudo que a gente não precisa ter um local fechado adequado para você trabalhar, você consegue. E o artesanato a gente consegue. Eu comecei trabalhando na cozinha da minha casa. Então, eu morava com os meus pais, peguei uma caixinha, colocava tudo que eu precisava dentro da caixinha, eu vendia alguma coisa, eu pegava, ia para a mesa da cozinha, sentava e fazia. Então, eu não precisava ter um espaço físico adequado para fazer aquilo, né? Então, continuando aqui, tem muitas informações interessantes que vocês precisam saber, né? Sobre o artesanato, sobre o ramo, esse ramo que ele está tão em crescimento. Teve uma época que o artesanato ele foi muito marginalizado, então ele não era valorizado. Mas isso aconteceu porque com a Revolução Industrial, né, começaram a fazer os produtos em série, grande escala, faziam produtos que seriam mais duráveis, né? Antigamente os produtos eram feitos para durar a vida inteira.
Então, acabava sendo uma produção mais rápida, produzia com mais quantidade, o lucro era maior e acabou que o artesanato foi sendo colocado de lado. Então, os artesãos dessa época, eles passaram a... eles tiveram que migrar do artesanato para ser funcionário dessas indústrias, dessas fábricas, porque não tinha demanda, né? Não tinha quem comprasse. E por muitos anos foi assim. Esses dias eu procurei, gente. Se alguém tiver aí, tem um Reels que tem uma menina falando assim, o que você quer fazer da vida, né? E ela fala assim, o ano que vem eu quero estar na praia vendendo minha arte feita da natureza. Então, por muito tempo, o artesanato foi tido assim. Quem era artesão era hippie, era quem vendia produto na praia, quem só fazia coisas para feirinha. Então, por muito tempo foi assim. Por muito tempo foi assim, não foi? Quem que nunca ficou até um pouco constrangida de falar que era artesã? Eu fiquei. No começo, quando eu comecei, né? Quando eu comecei ali, eu fui demitida, e aí eu tinha que dar um jeito de pagar minha faculdade. Então, nesse momento, eu pensei, falei, vou fazer lembrancinha. Apareceram oportunidades, eu falei, vou fazer lembrancinha e vou fazendo, vamos ver onde vai dar. Então, tudo que aparecia de artesanato eu fazia. Só que eu estava estudando design de interiores, eu já tinha feito arquitetura, né? Parei na metade. Só que aí, quando viram que eu saí do meu emprego lá de secretária, que eu sofria até, e aí perguntavam o que eu estava fazendo, eu ficava até constrangida de falar que eu estava fazendo artesanato. Porque eu via na cara das pessoas ali quase que uma pena de mim. A pessoa ficava com dó. Então, quem que nunca passou por isso, né? Por todas as mensagens que eu recebo, eu ainda vejo que tem muita gente que passa, que já sentiu ou sente isso. Ainda hoje é assim, eu ouço muita frase, você não tem vontade de voltar a trabalhar. Mas é verdade, gente, infelizmente. Só que essa valorização, né? O artesanato voltou a ser muito valorizado. Até esses dias eu mostrei aqui para vocês que eu fui na Casa Cor aqui de Goiânia, né? Então, a Casa Cor é um lugar onde mostra as tendências de decoração. Em todos os ambientes da Casa Cor, tinha uma peça de artesanato em destaque. Então, o artesanato ele está voltando a ser valorizado, porque as coisas industrializadas tá tudo muito igual, né? Tá tudo muito parecido. Se eu comprar um quadro industrializado para o meu filho, vai ter milhões de quartos que vão ter aquele mesmo quadro. E o produto personalizado começou a ganhar espaço agora. Então, a gente não acha esse tipo de quadro aqui industrializado, feito em série. Se achar, a qualidade não é boa. E vai ter milhares iguais. Então, o trabalho artesanal dá essa possibilidade da gente personalizar, de fazer um trabalho exclusivo ali para o seu cliente. Eu sempre dou um exemplo aqui. Eu gosto muito quando aparecem desafios para mim. E no ano passado, no começo do ano passado, apareceu uma cliente e falou assim: eu fui para Sicília, né, lá na Itália, e aconteceu a história dela lá, e ela queria um quadro de limão siciliano. Só que eu não queria ir para o óbvio. Eu até fiz uma pesquisa aqui, porque se te pedisse um quadro de limão siciliano, como que você faria? A maioria colocou uma árvore de limão com um balancinho, um menininho embaixo. Então, eu não queria ir para o óbvio. E aí eu comecei a estudar, a pesquisar. A gente que é artesã, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar referência, a gente tem que entender também da parte mais teórica, né? Da parte técnica, que é de fazer anúncio. Então, a gente tem que estudar, né? Porque a gente trabalha com a criatividade, que a gente não tem que dedicar um tempo ali para você aprender. Então, eu comecei a pesquisar e ver o que eu poderia fazer. E aí, eu criei um quadro super diferente, que a cliente amou, ficou diferente de tudo que eu já vi. Então, aquele quadro ali é exclusivo. O preço que ela pagou, né, o valor que ela pagou nesse quadro, não foi pela moldura em resina. Porque se a gente colocar ali, deixa eu pegar aqui, ó. Se a gente colocar ali uma moldura com o nome, é bonitinho? É, mas não tem a personalização, não tem a identidade que o cliente te pediu, não tem ali um pedacinho de você na peça, né? Então, eu criei um produto exclusivo para ela. Então, a gente consegue agregar muito valor nos nossos produtos pela personalização, ouvindo sua cliente, buscando referências, né? Então,
esse assunto, assim, é muito longo para eu falar aqui para vocês, eu já estou até fugindo um pouquinho do tema, né? Então, o que eu quero falar para vocês é que o artesanato ele está voltando a ser valorizado e grande parte dessa valorização tem que partir de nós artesãs. Então, a partir do momento que eu sou artesã e eu quero que o meu cliente, quem estiver olhando o meu quadro, os meus produtos, valorize o meu trabalho, eu tenho que valorizar o trabalho das minhas colegas, eu tenho que valorizar o trabalho de outros artesãs. Então, eu vejo muito artesã querendo que valorize o seu produto, mas ela não valoriza o trabalho da colega, não, da concorrente, da professora. Então, tem que partir de dentro da gente. Não adianta você querer uma evolução e não fazer a sua parte, né? Então, realmente, o artesanato ele está em crescimento. As pessoas que querem trabalhar com artesanato, essa é a hora de você trabalhar, é aproveitar que o ano está começando e buscar um caminho melhor, né? Uma vida melhor, seja o artesanato para complementar uma renda, ou seja, para você poder fazer uma transição, né? Porque também tem isso. Eu mesmo, quando eu comecei, eu fui demitida, que eu comecei realmente a vender. Eu fui demitida e eu fiquei 4 anos sofrendo. Só que se eu tivesse levado o artesanato a sério desde da adolescência, de repente eu estava trabalhando ali com artesanato como uma renda extra. E aí eu poderia ter visto ali uma luzinha no final do túnel e falar, você não precisa sofrer disso tudo, né? Eu sofri 4 anos, de repente eu poderia ter sofrido 2 anos se eu tivesse trabalhando com artesanato e fosse fazendo uma transição, fosse fazendo esse processo assim de mudar de profissão aos poucos. E não de repente como eu tive que fazer. Porque a minha opção ou era trabalhar com artesanato naquele momento, ou era trabalhar para outras pessoas. Para outras pessoas, eu não queria de jeito nenhum, eu não queria mais ter chefe. Então, eu fiz o que foi preciso para fazer o artesanato dar certo. Aí é onde vocês têm que ter essa consciência, né? De fazer o que for preciso. O que é preciso? O que eu preciso fazer para o meu negócio dar certo? O que eu preciso fazer para ter uma renda extra com artesanato? É colocar ali, me dedicar 1 hora, 2 horas por dia? Então, eu vou fazer. É investir num curso para saber exatamente o que eu preciso comprar, o que eu não preciso, como que eu faço, como que eu deixo de fazer, para poder cortar ali, pegar um atalho. Então, eu vou fazer. É me dedicar tantas horas por dia para estudar? Então, eu vou me dedicar. Então, vocês têm que ter essa consciência que você tem que estar disposta a fazer o que for preciso. É dedicação, Flávia. É exatamente isso aí. Você tem que se dedicar e persistir para fazer dar certo, né? Não adianta você achar que as coisas vão cair no seu colo, porque não cai, gente. É muito difícil começar, Cris. E aí eu queria que vocês colocassem aqui, ó. Os clientes demoram a chegar, mas você concorda comigo que se você não começar, eles nunca vão chegar? Porque eu vejo muito disso. Eu vejo as pessoas querendo, aí só fica, ai, e se eu fizer e não der certo? Ai, e se eu fizer e demorar a vender? Só que aí vocês estão deixando a vida de vocês no si, né? Já pensou se eu tivesse feito isso lá atrás? Eu estaria até hoje trabalhando para os outros infeliz. Eu ia até falar aqui uma coisa para vocês sobre isso, gente, que eu perdi. Peraí, já eu lembro. Deixa eu ver aqui o que mais que eu preciso falar com vocês. Então, o bom do artesanato, estava aqui olhando meu resuminho para ver onde eu tinha parado. Então, o artesanato ele é bom por isso, porque a gente consegue fazer uma transição, né? A gente pode ir fazendo uma transição de carreira. Então, eu vou começar com 1 hora, começou a dar certo a vender, aumenta para 2. Aí você vai produzir mais. Deu certo 3, aí você vai aumentando. Vai chegar um momento que vai dar tão certo que a sua renda do artesanato vai estar igual à sua renda que é a principal hoje, né? E aí você vai poder ter esse poder de escolha. Eu quero trabalhar com artesanato ou eu quero trabalhar com outra coisa. E quanto mais tempo você se dedicar trabalhando no artesanato, mais resultados financeiros você vai ter. Eu lembrei aqui o que eu ia falar. A Cris falou que é difícil começar, que é difícil os clientes virem, né? Começar a ter resultado. Mas aí o que vocês podem fazer? Você pode pegar e fazer parcerias com lojistas da sua cidade. Faz aí, vai numa loja que vende berço, kit de berço, decoração para quarto de bebê, roupa para recém-nascido. Deixa seus produtos lá, faz quadros e deixa lá para vender em consignação.
Gente, essas lojas de bairro, todas aceitam. Eu comecei desse jeito. Deixa eu ver aqui, ó. Então, eu comecei a fazer, a vender desse jeito. Tinha uma amiga minha da faculdade que ela tinha uma fábrica de kit de berço. Aí ela começou a pegar kits para eu reformar. Eu não estava nem vendendo. Ela começou a pegar kit de MDF, kit higiene de MDF, quadrinho de MDF. Eu não sabia fazer nada disso. Então, eu corri atrás para aprender. Aí eu vi que foi dando certo. Foi dando certo, eu comecei a procurar outras lojas. Aí eu fiz parcerias com lojistas para decorar vitrines, ceder produtos para decoração de vitrine. Em troca, eles iam me indicando o meu trabalho. E aí é desse jeito que a gente começa. Você pode procurar pessoas para fazer vendas no atacado, lojas, né? Coloca um preço mais abaixo e faz uma venda no atacado. Então, meios não faltam. O que falta é a pessoa realmente se dedicar, correr atrás. Às vezes dá vergonha, eu sei que dá vergonha da gente entrar numa loja e oferecer. Não a palavra, na verdade, não é nem vergonha, a gente fica com receio de oferecer e às vezes a pessoa não gostar, porque tudo isso aí passou na minha cabeça quando eu comecei. Aí eu não dava conta, então eu pedia para minha irmã me ajudar. Aí minhas irmãs iam comigo e oferecia, e eu só fazia. Então você tem meios, você pode procurar pessoas também para vender para vocês, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Se duas pessoas se encontrarem, cada um tiver um pão, cada um vai embora com seu pão. Se cada um tiver uma ideia, cada um vai embora com a sua ideia. Eu sou a favor da gente compartilhar as coisas, né? A gente pode compartilhar. Tem tanto, a gente, igual eu sei tanta coisa que eu posso compartilhar, o que eu sei que eu posso, eu tento dividir com vocês, sabe? Mas tem pessoas que não respeitam quando eu falo que eu não posso falar. Quando eu falo, às vezes me perguntam uma técnica muito específica que eu ensino no curso, e aí se eu falar que eu não posso, aí é onde eu falo da questão da valorização. Aí as pessoas ficam chateadas porque eu falei que eu não posso, mas elas não lembram que eu também sou professora. Então, isso também faz parte do meu sustento, né? Ah, Pante, não tem gente mais tímida do que eu, não. Você conversa super nas aulas. Gente, eu era do tipo que Nossa, quando eu comecei, minha irmã ia comigo nas lojas, eu virava uma múmia. Aí minha irmã falava, pedia para falar com a gerente e falava que eu queria oferecer um produto. Aí me travava, eu não falava. E aí elas tinham que falar para mim. Só que aí, como que eu perdi a timidez? Até o ano passado, não, até 2020. Em agosto de 2020, eu nunca tinha aparecido no Instagram. Tem 10 anos que eu tenho Instagram, Facebook, mas ninguém nem sabia quem que era a Luciana Coutinho. Era ateliê Luciana Coutinho, mas não tinha uma mulher ali para representar. Então, eu comecei, eu coloquei na cabeça, gente. Se eu tiver vergonha, eu não vou ter dinheiro. E aí eu comecei a seguir uma mulher que ela falava muito isso, que ela é do marketing digital. Vergonha não paga boleto. Então, eu peguei isso para mim. Eu falei, se eu quiser ganhar dinheiro, se eu quiser ter uma renda melhor do que a que eu tenho, se eu quiser crescer, eu tenho que perder a vergonha de falar. Eu tenho que perder a vergonha de aparecer. Porque o meu medo era, eu vou aparecer, eu falo muito baixo, minha voz é mais calma. E quando eu estou pessoalmente, então as pessoas eu falo, ninguém me escuta. Aí pensei, eu vou aparecer, o povo vai falar da minha voz. Eu vou aparecer, o povo vai ficar pensando, quem que é essa menina aí que está falando? Quem que é essa louca? Então, passava tudo isso na minha cabeça. Só que aí eu parei para pensar. Falei, quem não quiser ver, não vai assistir. Quem quiser criticar, a opinião dele, para mim, não importa. Então, eu fui mudando aos poucos. Isso não foi do dia para a noite. Eu comecei como? Comecei filmando minha mão, fazendo um trabalho. Depois, eu passei a me filmar, fazendo um trabalho, trabalhando. E aí, aos poucos, eu comecei a colocar minha voz nos vídeos para eu poder acostumar com o meu tom de voz, porque o que a gente escuta não é o que o outro escuta, né? Tem diferença. E aí, eu comecei a fazer essas coisas. E aí, eu fui perdendo a vergonha. E aí, no que eu fui aparecendo, foi tendo mais venda. Apareceu muita gente elogiando o meu trabalho, porque eles veem que tem uma pessoa ali por trás. A gente colocar só a foto de um quadro é só um quadro. Agora, a partir do momento que você aparece, que você mostra que você que faz seus produtos, passa até mais credibilidade para as pessoas, porque ela sabe que ali tem uma pessoa.
Se acontecer qualquer coisa, ela vai atrás de você, tira um print ali do seu rosto e vai atrás de você, joga na internet. Hoje em dia é super fácil encontrar alguém, né? Não é tão difícil. Então, passa mais credibilidade, mas aí é questão de ter força de vontade. Quando pensa em começar, algo acontece, é incrível, mas não importa o tempo que levar, uma hora sai. Ô, Flávia, você sabe que comigo já foi assim? Eu pensava em fazer alguma coisa, acontecia um monte de coisa de errado. Mas aí a questão da gente é ser persistente, igual você falou aí, leva o tempo que levar. Isso para mim, eu sou super supersticiosa, gente. Eu acredito em tudo, acredito em força do universo, acredito em tudo. Então, isso aí para mim são energias ruins que estão tentando atrapalhar o seu crescimento. Então, vai acontecer coisas ruins, como acontece comigo. Final do ano passado, gente, nossa senhora, minha casa veio toda errada. A vontade que eu tinha era de sentar e chorar. Mas aí, como é que eu sento e choro e abandono meu ateliê? Não tem jeito, né? E a gente tem que ir aprendendo a lidar com as coisas. Não deu para começar agora do jeito que você quer? Começa aos pouquinhos. Faz um pouquinho de cada vez que uma hora sai, né? Deixa eu ver aqui. Oi, Sabrina. Era outra Luciana quando começou a gravar. Não era, Gisele? Ai, era terrível, gente. Eu nem respirava. Eu ficava tão travada que eu nem respirava para falar. Então, voltando aqui, né? Eu estava falando para vocês que o bom do artesanato é a gente poder conciliar e poder fazer essa transição. Então, além da transição, tem aí a liberdade, né, de você escolher os horários que você quer, tem a liberdade de você poder trabalhar em casa, de você poder trabalhar aí com a sua família, e ainda tem a questão de servir como uma terapia, de servir como um hobby, e você poder descarregar suas energias ali. Então, se o seu trabalho às vezes é muito tenso, você pode usar o artesanato ou o trabalho, ou tem mulheres também que trabalham em casa. Eu já tive muitos relatos de mães que, por algum motivo, teve um filho que ficou doente ou alguém da família, e ela ficava ali 24 horas cuidando daquela pessoa. E o único momento que ela tinha para cuidar dela, para ela poder se centrar, teve uma até que falou assim, que o artesanato salvou a vida dela. Então, para todas essas pessoas que têm uma vida pesada, uma rotina pesada, pode usar o artesanato também para poder relaxar, para poder aliviar e ainda ter uma renda extra, né? Então, é totalmente possível. Eu vi muitas pessoas aqui colocando que tem o sonho de viver de artesanato, e é totalmente possível a gente começar no artesanato como uma fonte de renda extra, mas a partir do momento que você se dedica, ela vai, com planejamento, com constância, né, ela vai se tornar a sua renda principal. Hoje, eu falo para vocês direto, quem viu os stories aí no final do ano, viu que eu faço quadro de visualizações, eu tenho minhas metas muito claras, assim, na minha cabeça do que eu quero. Então, eu acho assim, se é para sonhar, não vamos sonhar pequeno, não. A mesma energia que você gasta para sonhar pequeno é a mesma energia que você gasta para sonhar grande. Então, vamos sonhar grande. Então, vamos começar no artesanato como uma renda extra, mas com o pensamento de fazer ser sua renda exclusiva. Porque você já pensou você poder trabalhar com o que você ama e ela ser ali sua renda exclusiva, você conseguir viver daquilo? Não, Cris, mas demora, não é um processo rápido. A Cris está colocando aqui que ela é aluna do curso, mas é complicado atrair clientes. Mas realmente é complicado, é um processo, não vai ser do dia para a noite. Mas você tem outras possibilidades de fazer. Hoje em dia, a internet, gente, tem milhares de pessoas aqui tentando. Mas por que você não tenta na sua cidade? Por que você não começa a vender aí para os seus amigos? Hoje, todo bairro tem um grupo do WhatsApp aí de vendas. Aqui no condomínio deve ter uns 10 grupos. Então, coloca nos grupos, faz parceria com gente que trabalha com isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir vender. Vou dar um exemplo de uma aluna que está pertinho de mim, que é a Lilian. A Lilian, se eu não me engano, ela é professora, trabalha em tempo integral, né? Durante o dia, e ela reserva um tempo ali para o artesanato, começou como terapia, é uma renda extra hoje. E ela já fatura mais de R$ 2.000. E ela falou que ela não fatura mais porque ela não tem tempo. Então, tudo é questão de você sentar e ver o que eu preciso fazer. Não estou conseguindo vender aqui pela internet de cara, né? Então, eu vou atrás de lojistas.
Oferece para os lojistas da sua cidade. Eu duvido, se você chegar com quadros iguais aos que eu ensino, eu duvido que alguém não tenha interesse. Eu falo porque todo mês tem gente querendo comprar de mim no atacado. Então, se você se dedicar, se você persistir, eu tenho certeza que você vai começar a vender sim. Só que não adianta a gente fazer curso e achar que porque fez o curso e já está fazendo quadros lindos, vai começar a vender assim do dia para a noite. O negócio não funciona desse jeito. Infelizmente, né? Poderia funcionar. Aí, ó, eu tô vendendo, a Rosana tá vendendo no prédio dela. Então, vende no prédio, no condomínio. E outra coisa, gente, o boca a boca é a melhor divulgação que tem. Então, a pessoa comprou, faz parceria com o médico, vai no seu ginecologista, pede para ele, faz um cartãozinho, pede para ele indicar. Você tá ali direto na fonte, gente. Um obstetra, pensa, tanto de gestante que tem ali. Então, opções não faltam. Opções não faltam. A gente tem que ter em mente que a gente tem que se dedicar. Qualquer trabalho tem as suas dificuldades, né? Com artesanato também não é diferente. Tem a parte de vender, que a maioria das artesãs tem um pouco de dificuldade, mas tudo é questão de desenvolver. E se eu desenvolvi, eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue, viu? Pode, ô Cidinha, quando eu fazia, eu deixava o quadro assim. Aí, se a pessoa comprasse, aí a pessoa lá da loja, né, a gerente me ligava e pegava e falava, vende tal quadro, coloca o nome. Mandava cortar o nome e colocava. Então, eu deixava muito quadro assim. Esses quadros mais decorativos já não precisa. Quadro de oração. Gente, tem tanta coisa que pode fazer. Tanta coisa. Então, um beijo, gente. Até mais.